Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar novidades importantes sobre o Oscar, que é pretendido por Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama. Quero te atualizar também sobre o Alisson, volante da Ponte Preta, que tem despertado a atenção de vários clubes no país rubro-negro. Flamengo já fez uma proposta oficial. Bora contar também sobre Miranda, ele não joga mais pelo São Paulo. Você vai saber daqui a pouquinho. Falo também sobre o Palmeiras, que chega ao fim da temporada completamente esgotado fisicamente. Para completar, tem informação importante sobre o Atlético Mineiro, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações e deixa like se curtir esse vídeo, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa segunda-feira ainda dá tempo de você se dar bem. Em Red Bull Bragantino e Santos se enfrentando no fechamento da rodada, vitória do Red Bull Bragantino garante R$ 2,25. Pela Série B, na terça-feira tem 2 jogos, Brusque, Novo Horizontino, Cruzeiro e Guarani. Será que o Cruzeiro volta a ganhar? Se isso acontecer, você embolsa R$ 1,64. Mas também já dá para apostar na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians na quarta-feira. O Flamengo é bem favorito. Vitória rubro-negra pagando 1,60, o empate pagando 4,25 e a vitória do Corinthians pagando 5,94. Que tal arriscar no empate? Para poder se dar bem na aposta ganha é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontar seu telefone celular pro QR Code que eu tô mostrando na tela, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Richarlison. Contei para vocês no sábado que havia uma enorme preocupação em relação à possibilidade dele perder a Copa do Mundo. Ele se machucou em um jogo do Tottenham. Nessa segunda-feira, depois de exames médicos, ficou constatada que a lesão na panturrilha dele é leve. Apenas 2 semanas de ausência, o Richarlison estará na Copa do Mundo. Quero falar também que o River Plate já tentou um técnico para substituir o Marcelo Gallardo. A tentativa foi por Marcelo É Louco Bielsa. E o Bielsa respondeu na mesma hora que não tem a mínima possibilidade dele aceitar comandar um outro clube argentino que não o Newell's Old Boys, seu clube do coração. E inclusive ele dá nome ao estádio do Newell's Old Boys. Bora contar também que SBT e ESPN entraram na briga com a Globo e com a Sport TV pelos direitos de transmissão da Série B do ano de 2023. O contrato atual se encerra em dezembro e a Globo e o Sport TV não pretendem ou não demonstram tanta vontade assim de ficar com a segunda divisão para o próximo ano, especialmente porque imaginam que não vai haver um cenário com muitos clubes grandes. A tendência é que os 4 maiores subam nessa temporada, como entre os 4 que caem, nesse momento não há nenhuma das superpotências, a Globo e o Sport TV não têm feito propostas tão altas, então a gente pode ver uma mudança com o SBT e ESPN passando a transmitir a Série B a partir do próximo ano. Qual a sua opinião sobre o assunto? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar sobre Benzema, mais novo vencedor da Bola de Ouro. O atacante francês que barbarizou com a camisa do Real Madrid foi consagrado na tarde dessa segunda-feira. Festa bem bonita, o Benzema emocionado, falando sobre o Ronaldo, que era muito bom para ele estar diante do Ronaldo Fenômeno, seu grande ídolo de infância. Ele inclusive convidou a mãe e o seu filho para participarem da cerimônia durante o momento em que ele recebe o prêmio. Benzema, que fez 46 jogos, 44 gols e mais 15 assistências com a camisa do Real Madrid na última temporada, foi campeão da Champions espanhol, ganhou as 2 Supercopas e ainda ganhou a Nations League pela seleção francesa. Acho que não há muito o que discutir em relação ao primeiro lugar. Já a partir do segundo lugar, para mim, vários equívocos. Segundo colocado ficou com o Mané. Será que ele mereceu tanto? Não fez uma boa temporada pelo Liverpool, embora tenha sido super importante com o Senegal. Terceiro posto para De Bruyne, também não concordei com essa indicação. 4º lugar para Lewandowski, 5º Salah, 6º Mbappé, só em 6º Mbappé. 7º lugar para Courtois e o Vini Júnior só em 8º. Para mim, as grandes maluquices desse prêmio foram as colocações ruins de Mbappé e Vini Júnior. Para mim, o francês e o brasileiro deveriam estar no pódio ao lado do Benzema. Mas e você, o que você pensa sobre essa história? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. O que está acontecendo com o Verdão, que vem de 2 empates, empatou com o Atlético Goianiense 1-1 depois de sair na frente e empatou com o São Paulo 0-0 dentro de casa. A avaliação dentro do Palmeiras é de que o esgotamento físico tem feito valer nessas rodadas finais. Palmeiras que precisou antecipar sua preparação em relação a concorrentes, tudo por causa do Mundial de Clubes que foi disputado no início do ano. Então, nesse exato momento, enquanto alguns clubes ainda vivem um bom momento físico, Palmeiras em queda livre.
além do fato de várias decisões terem sido disputadas. Depois do Mundial teve a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, as eliminações com algum requinte de crueldade nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, e o principal, o Palmeiras reconhece que hoje tem um elenco menor do ponto de vista qualitativo em relação à temporada anterior. E aí, só para citar alguns exemplos, o Palmeiras de 2021 tinha, por exemplo, Daverson e Luiz Adriano no banco de reservas. Não eram sumidades, mas são mais jogadores do que, por exemplo, Navarro e Flaco Lopes, recentemente contratados. A grande verdade é que o Palmeiras mandou muito mal nas contratações. Leila Pereira e Anderson Barros fizeram 8 aquisições para a temporada e o único que é titular absoluto é o zagueiro Murilo. Só para completar sobre o Palmeiras Verdão, que vai ser campeão brasileiro, na minha opinião, apesar de a distância em relação ao Inter ter caído, são 8 pontos, restam 6 jogos para disputar, mas o Palmeiras tem uma série de decisões relativamente tranquilas dentro de casa, como por exemplo o próximo confronto contra o Avaí. E você, já tem seu campeão definido? De acordo com Tristão Garcia, que é matemático do futebol, 97% de chances para o Palmeiras, 3% para o Inter. Quero falar agora sobre o Alisson, volante de 25 anos de idade, que pertence à Ponte Preta. Contei sobre ele algum tempo atrás. Falei que alguns clubes brasileiros tinham interesse. E a grande novidade é que já existe proposta oficial. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Carlinhos Mineiro, que é o representante do Alisson e alguém com participação no Atlético, time de Minas Gerais, que revelou o volante de 25 anos, que é hoje jogador da Ponte Preta. O Flamengo já fez uma proposta oficial à Ponte Preta. A proposta na mesa dos dirigentes da Ponte gira na casa dos 19 milhões de reais, esse valor por 100% dos direitos econômicos. O Atlético Paranaense, algum tempo atrás, havia feito uma oferta de 12 milhões de reais por 50% dos direitos. Então, a proposta do Flamengo é maior do ponto de vista financeiro, mas é menor se você for levar em conta a proporcionalidade. O Atlético Paranaense ficou de melhorar a sua oferta, que já havia sido recusada pela Ponte Preta, assim como o Inter também está na parada. Imagino que por conta dos valores, talvez o Inter se veja obrigado a deixar a disputa. Por que o Flamengo está de olho no Alisson? Porque vê nesse garoto a possibilidade de substituição para o João Gomes, atleta que vem sendo super cogitado por clubes europeus, Real Madrid, Atlético de Madrid, Leverkusen, são só alguns dos clubes que tiveram seu nome envolvido com possibilidade de contratação do João Gomes nos próximos dias. Antes de arrematar sobre esse atleta, contar que o Alisson tem contrato com a Ponte Preta até 2027, a multa rescisória em território brasileiro é de 30 milhões de reais e a Macaca não esconde que tem preferência por negociá-lo com times de fora. A ideia era vendê-lo para um time europeu e o Benfica seria esse principal candidato, embora o Flamengo hoje apareça à frente nessa disputa. Bora falar sobre Miranda, que saiu machucado do clássico contra o Palmeiras, suspeita de lesão no ligamento colateral medial do joelho. E aí, se houvesse a necessidade de cirurgia, não jogaria mais na temporada e talvez nem fizesse uma eventual partida de despedida. A notícia é boa para o torcedor são paulino que gosta do Miranda. Não vai haver necessidade de intervenção cirúrgica. E o tempo de recuperação para o Miranda vai ser de 15 a 20 dias. Dessa maneira, o zagueiro veterano, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, Mira tem a intenção de disputar as 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. São elas contra o Internacional em casa no dia 8 de novembro e contra o Goiás fora em 13 de novembro. Podem ser os últimos jogos do Miranda com a camisa do tricolor. O São Paulo já fez uma proposta de prorrogação do contrato, mas com uma redução salarial. E o Miranda ficou de decidir num futuro não tão distante. O que eu consegui apurar antes de gravar o vídeo é que o zagueiro veterano tem outras possibilidades. E por outras possibilidades não entenda apenas o Curitiba. Miranda recebeu alguns convites nas últimas semanas e ficou de analisar. Ele vai esperar a temporada terminar para entender o que o São Paulo vai disputar no próximo ano, quais são de fato os interessados para fazer a análise e tomar sua decisão. Você manteria o Miranda a qualquer preço? Você acha que a redução salarial dele é importante? Também estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Vitor Mendes. Jornal O Tempo contou nessa segunda-feira que o Vitor Mendes, que pertence ao Galo e está emprestado ao Juventude, já foi avisado de que será devolvido ao Atlético para ser vendido na virada do ano para o Ludogorets, da Bulgária. O negócio quase aconteceu no mês de setembro. Na oportunidade, houve um problema com o visto de trabalho, a janela acabou fechando e o acordo foi adiado. De acordo com o Jornal O Tempo, o negócio agora está sacramentado e o Vitor Mendes será jogador do Ludogorets da Bulgária na virada do ano. Fui consultar uma fonte minha no Atlético para saber se de fato o Galo já havia procurado o atleta e os representantes do Juventude imaginando o retorno antecipado do jogador. E o que eu ouvi foi o seguinte, abre aspas: não pedimos o retorno do Vitor, bem como não temos proposta alguma por ele. Não sei de onde tiram isso. Internet não deixa ninguém trabalhar em paz. Fecha aspas. Dirigentes de futebol costumam
ser mais, como é que eu vou dizer, comedidos. Eles costumam não querer contar tudo até para não estragar negociações, mas eu achei a forma como esse dirigente, que é muito sério, essa forma muito contundente, me parecendo que de fato pode não haver absolutamente nada, pelo menos nesse momento, só com a lembrança de que o Atlético é dono de 70% dos direitos econômicos do Vitor Mendes e vai precisar fazer pelo menos 2 vendas na virada do ano para dar uma melhorada no fluxo de caixa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Oscar. Contei para vocês alguns dias atrás que meio atacante não deve ficar no futebol brasileiro. Ele já foi avisado pelo pessoal do Xangai Port que não há possibilidade de um empréstimo como ele, o Flamengo, o Vasco e o Corinthians cogitaram ou cogitariam. Mais do que isso, o Oscar tem mais de 200 milhões de reais a receber no vínculo com os chineses. O contrato só se encerra em novembro de 2024. A grande novidade dessa segunda-feira é que já há uma data para reapresentação na China. O Oscar concedeu uma entrevista ao Camisa 10, um canal aqui no YouTube, e revelou, Camisa 21, desculpa, canal aqui no YouTube, e ele revelou nessa entrevista que a data de apresentação no Xangai Port é de janeiro. Ele recebeu uma permissão para curtir, entre aspas, um período de férias no futebol brasileiro durante todo esse segundo semestre. Não no futebol, mas no país, né? Ele veio para acompanhar o nascimento do filho, a gestação da esposa, enfim, ele conseguiu convencer os dirigentes do Xangai de que seria muito ruim que essa gestação terminasse lá na China com todas as limitações por causa da pandemia. Conseguiu autorização, mas já tem data, inclusive, para se reapresentar. Nessa entrevista que eu citei do Camisa 21, perguntaram para ele: e aí, Oscar, já era, você não fica mesmo? Ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas: estou de férias agora, a previsão é voltar para a China em janeiro, mas chance sempre tem. De 0 a 10, de ir para o Flamengo agora? Difícil, hein? Não sei, preciso falar com os chineses lá. Posso garantir para vocês que a chance é muito pequena, para não dizer irrisória. Tanto para o Flamengo, quanto para o Corinthians, quanto para o Vasco, que são hoje os maiores interessados. Os chineses não querem, em hipótese alguma, perder o Oscar. E é só para arrematar essa história. Os chineses não toparam liberá-lo, mesmo sabendo que não o utilizariam nesse segundo semestre. Imagina liberá-lo quando contam com a volta do Oscar a partir de 2023. O projeto do Xangai em relação ao Oscar é de, inclusive, com o fim do contrato, transformá-lo em uma espécie de manager, de dirigente ou até técnico. Os caras querem contar com o Oscar por bastante tempo por lá. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!